Mas eu queria iniciar esse meu pronunciamento, que coincidentemente vai na mesma linha do senador Espiridião Amin, porque ontem, senhoras senadoras, senhores senadores, nós fizemos uma coletiva na Câmara dos Deputados, reunindo deputados e senadores de oposição, sobre o dia 14 de março de 2019. 5 anos do famigerado inquérito 4781, eu quero saudar você, brasileira, brasileiro, que está nos assistindo aí pelo trabalho, sempre muito sério, da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. É grave, 5 anos, um quinquênio que a gente vive com esse inquérito chamado das fake news, que um ex-ministro, Marco Aurélio Mello, disse que é o inquérito do fim do mundo, e ele tem toda a razão, porque foi em virtude, senador Amin, de críticas contundentes, mas bem fundamentadas, feitas por um dos mais atuantes procuradores da Lava Jato, que coincidentemente completou 10 anos. Nesse domingo, os dois estão andando juntos. Um completou 5 e o outro completou 10 na mesma semana. Diogo Matos falou sobre o início do desmonte da operação em curso no STF. Para constituir tal inquérito de forma arbitrária, irregular, foi executado um verdadeiro malabarismo jurídico. O então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, se baseou em dispositivos do regimento interno que dão ao presidente a prerrogativa de zelar pela intangibilidade da corte de seus membros, com o poder de abrir investigação ocorrendo infração legal na sede ou na dependência do tribunal. Além disso, Toffoli designou, sem sorteio, de ofício, o ministro Alexandre de Moraes para ser o condutor do processo. Pela primeira vez na história do Poder Judiciário brasileiro, a mesma pessoa acusa, investiga, julga e condena sem apelação. O senador Amin lembrou, inclusive, que a PGR, na época, Raquel Dodge, mandou arquivar imediatamente porque aquilo é uma agressão, na verdade, ao ordenamento jurídico do Brasil. Agora, olha que detalhe, senador Plínio Valério. Nos primeiros dias de funcionamento, o ministro Moraes manda a revista Cruzoé e o site Antagonista retirar imediatamente do ar, sob multa, pena de multa diária de R$100 mil por dia, como dizem os nossos irmãos pernambucanos, uma reportagem em que o próprio Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, se referiu ao ministro Dias Toffoli como sendo amigo do meu pai. Em suma, começou com a censura tudo isso. Alguns meses depois, o ministro Moraes suspendeu um processo conduzido por auditores da Receita Federal na fiscalização de 133 contribuintes com indício de movimentação financeira suspeita. E que, dentre os 33, estariam o ministro Gilmar Mendes e a esposa do Toffoli. Mas não hesitou em quebrar sigilos bancários de 10 deputados federais e um senador. Todos com uma característica comum: conservadores, de oposição, críticos aos abusos cometidos por alguns ministros do STF. Fato culminante foi a prisão preventiva do deputado Daniel Silveira, lamentavelmente permitido pela própria Câmara de Deputados. Agora, o Espírito Santo, terra do senador Marcos Duval, do senador Magno Malta e do senador Fabiano Contarato, deu uma resposta que é um fio de esperança para o respeito ao artigo 53 da Constituição brasileira, que os votos, as palavras, as opiniões
dos deputados e senadores são invioláveis. Lá, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, num fato recente com o deputado Assunção, foi lá e disse não, foi retirado da prisão o deputado que tinha cometido crime de opinião. O fato é que, de lá para cá, olha só que coisa, o que a gente está vendo. 5 anos o Brasil assiste a um verdadeiro festival de abusos, arbitrariedades, perseguição política a agentes públicos, formadores de opinião, veículos de comunicação, jornalistas, advogados, artistas, religiosos, empresários, parlamentares, cidadãos comuns. E tudo isso violando o devido processo legal, o sistema acusatório e principalmente o sagrado e básico direito de defesa, da ampla defesa do contraditório. Em dezembro de 2022, eu tive a oportunidade de conduzir uma sessão especial na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para dar voz aos perseguidos por suas críticas ao sistema e também por esse inquérito do fim do mundo. Foram necessárias mais de 11 horas ininterruptas para poder ouvir todas as vítimas. Todas elas, repito, com o mesmo perfil, senador Messias de Jesus, e não é coincidência, conservadores. Para aumentar o poder autoritário de intimidação, delegados da própria Polícia Federal passaram a se reportar, e ontem eu perguntei ao diretor da Polícia Federal que veio aqui ao Senado, que parece uma polícia destacada, especial para o Supremo Tribunal Federal, ignorando muitas vezes o posicionamento da PGR. Eu quero lembrar aqui, o caso que eu citei do Daniel Silveira, que depois de ser condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, ele foi, mas recebeu um indulto presidencial que está previsto na Constituição, que o STF arbitrariamente anulou. Tudo isso com a falsa narrativa da defesa da democracia. Que nome lindo, senador Messias. Enche a boca para falar muitos colegas, muitas pessoas. Defesa da democracia. Que na realidade é uma espada permanente colocada sobre a cabeça dos cidadãos brasileiros que são intimidados e levados a silenciar diante de flagrantes injustiças, porque o nosso país vive hoje um caos institucional, o nosso país foi jogado na insegurança jurídica por causa, um dos principais fatores é esse inquérito famigerado que completa 5 anos, e como disse o senador Amin, um quinquênio que a gente não gostaria de celebrar, mas nem um dia. Eu acredito na capacidade do ser humano de reflexão. Está ficando feio isso. Está feio demais. Está desequilibrando os poderes da República. Sabe? É algo assim que machuca. Por mais que possa soar como voz no deserto, eu vou continuar procurando cumprir com o meu dever como senador da República, representando os cearenses, meus conterrâneos, e os brasileiros sedentos por justiça. Só o Senado tem o poder constitucional de interromper essa verdadeira ditadura do poder judiciário. É só o Senado, é só a Casa Revisora da República, minha gente, que está completando no próximo dia 25 de março, 25 de março, 200 anos, o bicentenário. E para encerrar, senhor presidente, de vez, essa deveria ser a melhor e maior atitude de quem quer pacificar esse país. A primeira coisa é encerrar esse inquérito, como diz o colega Magno Malta, é um estômago de elefante, cabe tudo dentro e está interferindo no trabalho do Legislativo, como citou agora há pouco o senador Espiridião Amin. Até informações que a gente precisa ter, que é nosso trabalho, não recebemos, com a alegativa de que pode ter relação com esse inquérito que atrapalha o Brasil.
e para o Senado efetivamente conseguir, não precisa dar mais nem tempo, que eu vou encerrar agora nesse minuto final, agradecendo, senhor presidente, o que o Senado precisa agir, senador Plínio, que o senhor sempre fala aqui, desde que chegou, é um remédio amargo, mas tem que ser feito, porque é o único recurso que não foi ainda, que é um dos 60 pedidos de impeachment de ministros do STF. O outro caminho é o Poder Legislativo aprovar mudanças importantes na Constituição que possa, pelo menos, cercear abusos de autoridade e garantir o respeito à independência entre os poderes, tese, base fundamental da República. Muito obrigado pela paciência e, sob a presidência já do senador Espiridião, a mim, eu encerro agradecendo a todos os brasileiros, assessores, funcionários dessa casa também. Senador Eduardo Girão, eu não posso deixar, circunstancialmente, na condição de presidente momentâneo, de cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, acima de tudo, agradecer pelas referências feitas a mim. Muito obrigado. Concedo com grande satisfação a palavra, sob a vigilância do senador Humberto Costa, vigilância construtiva, ao querido amigo, senador Plínio Valério, literato e pescador. Em ambos os casos, sempre falando a verdade. Torcedor do Náutico.